Amém, glória a Deus. Olha, como é bom a gente se alimentar da palavra, buscar o Senhor. Eu estava meditando nessa palavra, que eu vou compartilhar com os irmãos agora. E aí eu falei assim: Senhor, será que é essa palavra mesmo? Aí eu folhei a Bíblia, mexi. Aí Deus falou assim: é essa mesmo. Irmãos, o trabalhar do Espírito Santo é grande. Por quê? Porque quando Ele traz algo para a igreja, Ele quer começar ali do começo ao fim. Olha, a palavra que Deus tem para nós hoje é o cumprimento de tudo que foi falado aqui. E eu não combinei com o pastor. Então Deus trouxe essa palavra para nós, que se diz assim, ó: aqueles a quem Deus chamar. Quem tem um chamado de Deus aí? Amém, Jesus. Aqueles a quem Deus chama. Aleluia. Eu vou ler 3 versículos aqui, como de costume, e os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus. Diz assim, ó, em 1 Coríntios, vou esperar os irmãos, 1 Coríntios, versículo 21 em diante. Aleluia, glória a Deus. E ouvindo todas as palavras que foram trazidas hoje pelos irmãos, quando o pastor leu lá Romanos 10, aqueles que crê no Senhor, e agora João 15 sobre a árvore e seus frutos, Lázaro, quando foi ressuscitado, ele teve um chamado, ele viveu nos caminhos do Senhor, e depois aconteceu o milagre. Então diz assim, ó: aqueles a quem Deus chama, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Pode se assentar, glorificando a Deus. Como o pastor estava comentando aí do testemunho da vida com Deus, olha que interessante. Muitas pessoas, elas pedem oração, não vamos considerar que a oração é uma chave espiritual, mas elas até elogiam: que bom que você está nos caminhos do Senhor, olha, que legal o que Deus está fazendo na sua vida. Mas muitos não têm a coragem de viver os caminhos do Senhor. As pessoas do mundo lá fora, muitas vezes, eles fazem até chacota dos crentes, porque as coisas de Deus têm um poder muito grande que muitos no mundo não entendem. Por isso que diz que é loucura para o povo do mundo. Mas nós, como servos de Deus, quando nós entendemos esse chamado e deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, as coisas acontecem. Porque é o milagre de Deus acontecendo na minha vida e na sua vida através desse chamado. Quando você entende esse chamado de Deus, as coisas começam a acontecer na sua vida. Você não quer Jesus só para você. Você quer que as outras pessoas venham ter esse Jesus que você está tendo e que está acontecendo. Mas para isso, nós temos que abrir o nosso coração e deixar Deus trabalhar. Deus, Ele é um Deus que Ele não quer você só para Ele. Ele quer te usar. O que Deus fez com Paulo? Primeiro Ele moeu Paulo, que perseguia e matava os cristãos. Depois Ele falou assim: agora você é um instrumento na minha mão. E o que o povo do mundo achou? Loucura. É assim que as pessoas veem as coisas de Deus: loucura. Mas Deus faz o possível e o impossível. Glória a Deus. Eu sou testemunho disso. Minha mãe, a vida toda, chamou eu para ir para a igreja. Eu nunca quis ir para a igreja. Um dia Deus me pegou, me colocou enfermo numa cama, que as pessoas acharam que eu não ia voltar, ali 4 meses na cama, 6 meses engessado, 2 anos sem andar. Quando eu saí do gesso, minha perna era tão seca que caía as cascas da pele, e a minha mãe dava banho de água com folha de goiaba. Por que aconteceu isso comigo? Eu amava a Deus? Eu vivia na presença de Deus? Não. Mas hoje, as pessoas dizem:
O filho da Carmela, o filho do Miguel, ele pega a palavra de Deus. E muitos acham loucura. É o agir de Deus, é o trabalhar de Deus. Então você que tem um chamado de Deus na sua vida, não deixa adormecido. Deixa frutificar, crescer e trabalhar. Deus quer nos usar todo o tempo. E uma coisa, vou seguir um texto aqui que é muito interessante. Mas nós não pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós pregamos Jesus que ressuscita, um Jesus que cura, um Jesus que liberta, que dá vida, aleluia. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, aleluia. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, veja, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. Quantos sábios, eles sabem tanto, que a palavra de Deus não entra neles. Por quê? A sabedoria deles vem da carne. Agora, quando nós abrimos nosso coração, a sabedoria espiritual, Deus ensina, Deus cuida. Então por isso que o Senhor sempre está ali, pegando os humildes de coração, tratando, preparando e usando. Mas aquele sábio demais, não entra a palavra de Deus na vida deles. Agora, quando nós deixamos a palavra de Deus entrar, ela faz milagre em nossas vidas, né? Nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quantos amigos e até parentes que você quer que venham para os caminhos do Senhor, mas você veio. Ora, um dia você estava lá também, e muitos estavam orando por você, né? E hoje muitos estão te assistindo nos caminhos do Senhor. Não desiste, coloque em oração, porque o Senhor pode resgatar, como um dia resgatou eu e você que estamos aqui, ouvindo essa palavra de Deus. Então nós não podemos desistir nunca, porque o Senhor é a chave principal na nossa vida. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Não temos que nos gloriar, porque as coisas que acontecem na nossa vida é pelo Espírito Santo. Quando diz assim, se não fosse Deus na minha vida, eu não faria isso. Se não fosse Deus na minha vida, eu não aguentaria isso. Então não se glorie, é Jesus na sua vida. Então se nós estamos aqui, porque um dia nós deixamos nosso coração mole, entendendo, o pastor, o irmão falou assim, você precisa de Jesus. Você tem que sair dessa vida de pecado. Você está no buraco, vai te levar à morte. E aquele coração seu ainda duro. E a palavra foi entrando e foi remoendo. É isso que Deus quer. Se muitos ainda têm dúvida desse chamado, o Senhor está te chamando hoje. Mas é um chamamento firme, fiel. Porque quando Deus cobra, Ele cobra para dar o melhor. Deus quer dar sempre o melhor. Depois que você vem para os caminhos do Senhor, você começa a testemunhar. Olha, minha área financeira está uma bênção. Mas por quê? O JC está me ensinando. Agora o JC está na minha vida. Mas que JC? Jesus Cristo. Está cuidando da sua vida financeira, da sua vida amorosa. Porque você está entendendo que o tratamento de Deus é bênção para a sua vida. É isso que Deus faz quando nós entendemos o chamado. Se você quer ser um pregador da palavra, Deus tem esse chamado para você, Ele vai cuidar dos mínimos detalhes. Ele vai te pegar todos os dias. Mas também, se você não é um pregador, você precisa ouvir a palavra, Ele vai te pegar todos os dias. Quem já não ouviu a voz do Espírito Santo? Essa semana você não conversou muito comigo, não. Você nem leu a Bíblia. Então, Senhor, me perdoa. Prometo que esse mês vai ser diferente. É isso que Deus quer, cuidar de nós, aleluia. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Glória a Deus.
Sem a santificação nós não veremos ao Senhor. Se você quer intimidade com Deus, nós temos que buscar. Irmão Nonato, o que é santificação? É intimidade com Deus, é falar com Deus, abrir o teu coração, ler a Bíblia durante a semana. Ter essa intimidade com Deus, você buscando proteção do Senhor na sua vida, e Ele vai estar cuidando de você. Aleluia, ó, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria-se no Senhor. Mais uma vez, todas as coisas que nós temos que gloriar é no Senhor. Aí eu tenho mais uma parte dessa mensagem, porque o Senhor, quando Ele me dá alguma coisa, eu gosto até de pesquisar, para que fique uma coisa bem completa e legal nas nossas vidas. Amém? Então eu vou concluir aqui, ó, com essa mensagem que diz assim, ó: chamado de Deus para a sua vida. Quando Deus nos chama, não se trata de um chamamento qualquer. Deus tem um plano específico para cada um de nós. Porém, ninguém, além de nós mesmos, somos os únicos a descobri-lo. Sendo assim, a interpretação do chamado de Deus não tem outro caminho além de nosso contato com a sua natureza através de um relacionamento com Ele. Se estamos firmes nesse relacionamento, então conseguimos compreender o seu chamado e passamos a trabalhar para Ele. Você está trabalhando para Ele? Ou você está querendo só Ele? O que é trabalhar para Ele? É anunciar Jesus. Às vezes você tem uma oportunidade no seu trabalho de dizer para o seu amigo: Jesus te ama, Jesus quer cuidar de você. Você não diz. Fica ali vendo vídeos e mais vídeos no celular, mas não fala de Jesus. Cadê esse Jesus que você está buscando? Você quer só para você? Não. Ele quer que nós falamos, quer que nós anunciamos, quer que nós testemunhamos. Então, isso é um relacionamento com Deus. Ó, seu chamado, e passamos a trabalhar para Ele, ó, voluntariamente por amor a Ele. Mas se não temos um relacionamento estreito com Deus, ó, mas se não temos um relacionamento estreito com Deus, isso é algo óbvio, porém, e bastante ignorado. Muitos desejam saber para o que Deus os chama, qual o propósito para qual foram criados. No entanto, não constroem um relacionamento estreito com Deus, não tem uma vida de oração, nem leitura da palavra, nem mesmo deseja servir na igreja com os irmãos. O resultado disso é uma vida com poucos frutos. O que o pastor falou aqui? João 15. Se eu não produzir, eu me sinto um fracasso. O Senhor me cobra. Desde que eu entendi o chamado de Deus, o Senhor pede para mim produzir. E eu ainda acho que eu produzo muito pouco. Eu quero produzir mais. Quero ganhar mais vidas para Jesus. Olha, quantos investimentos que eu fiz lá na rádio? Foi intenção de dinheiro? Não. Porque o Senhor tocou no meu coração. Ele fez isso na minha vida. E hoje está abençoando multidões. A rádio está crescendo cada dia mais. Eu comprei um ar-condicionado sem ter condições, sabendo que Deus ia prover. E Deus está provendo tudo. Então você tem que trabalhar para Deus. Você não tem que entender que Cristo é bom para você, acabou. Eu tenho uma semana abençoada, eu tenho uma vida com Deus, Deus está me ajudando. E os próximos? E os que estão perto de você? Você está falando dele? Você está testemunhando que Deus está sendo bom para você? É o que a mensagem está falando. Nós temos que ter esse trabalho com Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Já estou terminando, tá, irmãos? Ó, então isso é óbvio, porém é bastante ignorado. Muitos desejam saber para que Deus os chama, qual o propósito, para qual foram criados. No entanto, não constroem um relacionamento estreito com Deus. Aleluia. Estreito com Deus, não tem uma vida de oração, nem de leitura da sua palavra, nem mesmo desejo servir a Deus na igreja com os irmãos. O resultado disso é uma vida com poucos frutos, poucas boas obras. Para o reino dele é um coração cheio de valores, um coração cheio de valores, sendo chamado de Deus essencialmente a expressão vinda de sua natureza.
nosso esforço para servir a Deus e derramar do nosso coração em devoção a Ele. No contexto aponta acima. Nunca viveremos nosso chamado, nunca viveremos a vida para a qual fomos criados, se o que nos identifica são mais os valores do mundo refletido em nós do que os valores e princípios de Deus. Com certeza não iremos desfrutar do chamado de Deus. Vigiar com as coisas do mundo. Eu recebi uma mensagem de um amigo dizendo que o que está cada vez mais, assim, eu não lembro bem, mas vou tentar expressar para os irmãos aqui, que está acabando com as coisas do mundo. Por exemplo, ele falou assim: você sabe o que está mais tirando o homem, acabando com a paz? Aí ele começou a falar assim: o celular. Ele falou assim: o celular acabou com a TV, o celular acabou com o rádio, o celular acabou com a máquina fotográfica, o celular acabou com a lanterna, o celular acabou com as revistas, o celular acabou com os jornais. Quantas coisas que era produzido para as pessoas ter acesso e hoje está tudo no celular. E o celular, ele diz também, o celular está acabando com muitos relacionamentos, com muitos lares, com muitas famílias. Isso é o quê? As coisas do mundo entrando na vida de um cristão. Então, se nós não vigiarmos, vai tirar-nos da presença de Deus. Ele é tanto ferramenta, como também ele pode te atrapalhar. Então nós temos que pegar isso aí para nós e entendermos o que Deus quer cada vez mais de nós. Amém? Terminamos, glória a Deus. Diz assim, ó: se você ainda não vive o seu chamado, sente que o seu relacionamento com Deus é insuficiente, esse é o momento certo para mudar. O momento não podia ser melhor para essa mudança. Isso porque o mundo vive um tempo de, aqui está dizendo na época, pandemia, onde se multiplicam os aflitos, desamparados, que precisam do amor de Deus e do conhecimento da vida e do Evangelho. Melhor oportunidade para ele ser a luz que ilumina o mundo, ser o instrumento de Deus entre os que estão perecendo no mundo, que está tomado pelo medo, ansiedade e falta de esperança. Jesus se manifesta em mim, em você, em nós, por nossa devoção a Deus. O servimos através de todo o nosso coração, simplesmente por amor. O mesmo amor gratuito e incondicional que recebemos do Senhor por meio de Jesus. Jesus que fez tudo por nós na cruz. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus, só para complementar tudo que foi falado aqui hoje, né? A obediência. Então, quando você entendeu que esse chamado tem que fluir na sua vida, segue firme. Sempre podando ali os galhos que estão te atrapalhando, colocando a tua vida na presença, ser instrumento e testemunhando o amor de Deus um para com os outros. Amém? Glória a Deus. Assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.